A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado rejeitou o relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira, relator dos trabalhos. O texto pedia o indiciamento de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Ao longo do dia, houve articulação das bancadas e, no final das contas, uma manobra foi feita para conseguir maioria para rejeitar o parecer. A composição da CPI foi alterada horas antes da votação do relatório. Eu vou direto ao Congresso acionar nossa repórter Marília Ribeiro, que vai nos explicar como foram essas conversas de bastidores e as mudanças nesse tabuleiro de xadrez da CPI que resultaram na rejeição do relatório. Bom dia, Marília. Desde quando começaram essas articulações? Oi, Neila, bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Contexto nesta quarta-feira. Neila, essas articulações começaram logo ali quando o parecer de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi então protocolado no sistema do Senado Federal e apontou ali, Neila, o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Logo, nós já tivemos aí, então, diversas manifestações, até mesmo aqui dentro do Congresso Nacional. Isso porque o senador Alessandro Vieira, ele é considerado uma pessoa mais equilibrada em relação aos outros parlamentares, de um perfil um pouco mais centrado, e que ali os parlamentares não esperavam que ele pudesse colocar no seu relatório o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, um relatório que era voltado ali para o crime organizado, que era para poder investigar a atuação de milícias e de facções criminosas. A gente lembra que a CPI do crime organizado começou os seus trabalhos em novembro de 2025, na esteira daquela mega operação do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu em outubro e deixou mais de 100 pessoas mortas. E ela foi feita justamente, Neila, para investigar o crime organizado. Mas, na volta dos trabalhos agora em 2026, os senadores eles acabaram focando muito ali em relação ao Banco Master. E foi justamente esse fator Banco Master que acabou guiando, então, esses indiciamentos. Nós estamos falando dos ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, além também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Todos eles foram colocados ali, responsabilizados por crime, por responsabilidade, crime de responsabilidade, o que levaria ali, na prática, ao impeachment desses ministros, cabendo ali ao colegiado da CPI votar o relatório de Alessandro Vieira e também caberia ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, pautar ou não essa questão. Mas o que aconteceu, Neila? Ontem a gente entrou antes da leitura do relatório, ela aconteceu ali, começou por volta das 2h30 da tarde, e durante todo esse processo de leitura, articulação e discussões, nós tivemos mudanças dentro do colegiado no último dia de funcionamento da CPI do crime organizado. Antes, havia ali uma maioria para aprovar o relatório de Alessandro Vieira, mas houve uma movimentação por parte da base governista, fazendo trocas dentro da CPI do crime organizado. E quais trocas foram essas, Neila? Foram retirados, então, os senadores Sérgio Moro, do PL do Paraná, e Marcos Duval, do Avante do Espírito Santo. Eles foram substituídos pelos senadores Beto Faro, do PT do Pará, e também por Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Houve também uma outra alteração, que é em relação à senadora Soraya Tronic, do PSB do Mato Grosso do Sul, que era suplente e foi designada, então, membro titular. Desta forma, se conseguiu, então, ali maioria para poder derrubar o relatório de Alessandro Vieira, ficando, então, o placar em 6-4. E foi, então, derrubado esse relatório. Então, não vai ter indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, nem impeachment, assim também como não vai ter também indiciamento e nem impeachment do Procurador-Geral da República. Mas acontece, Neila, que tivemos aí diversas repercussões dentro do Congresso Nacional e também fora dele, como lá mesmo no Supremo Tribunal Federal, vários ministros vieram se manifestar através das redes sociais e também através ali da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, não concordando
com a atitude do senador Alessandro Vieira de fazer esses indiciamentos voltados a ministros do Supremo Tribunal Federal. Para finalizar, Neila, é importante a gente destacar que o nome dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes apareceram naquelas mensagens que foram divulgadas, onde ali havia uma troca de menções voltadas a Dias Toffoli e também Alexandre de Moraes, mas no parecer de Alessandro Vieira, Alexandre de Moraes aparece por conta do contrato que a sua esposa tinha com o banqueiro Daniel Vorcaro. Dias Toffoli aparece por questões voltadas aí à empresa Marid, que é ligada também ao Taiaiá, que foi revelada aqui pelo Metrópolis, e o nome de Gilmar Mendes aparece devido, então, ele ter suspenso a quebra de sigilo que foi aprovada pela CPI do crime organizado da empresa Marid, ligada, então, aí ao ministro Dias Toffoli. Desta forma, então, o senador Alessandro Vieira acabou enquadrando esses ministros do STF em crime de responsabilidade. Agora, Neila, a gente precisa checar, né, saber o que vai acontecer nesses próximos capítulos, que promete aí não encerrar com esse enterramento desse relatório de Alessandro Vieira, mas esse assunto deve se estender por mais alguns dias, Neila. Com certeza, assunto que ainda vai render bastante tensão que aumenta entre legislativo e judiciário. Marília, muito obrigada pelas informações. Bom, teve repercussão, né? Antes da gente debater mais sobre esse assunto, depois que houve a leitura desse relatório pelo relator Alessandro Vieira lá no Congresso Nacional, no Senado, claro, os ministros do Supremo Tribunal Federal, da segunda turma, aproveitaram o microfone, né? A gente até debateu essa questão da TV Justiça aqui ontem. Os ministros aproveitaram o microfone para poder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu já vou chamar o Felipe aqui para a gente falar um pouquinho. Felipe, muito bom dia. Olha, daqui a pouco a gente vai ver como foi a fala, né? Como é que os ministros do Supremo se manifestaram sobre esse assunto. Mas fato é que o relator Alessandro Vieira, enfim, leu o seu parecer, leu o seu texto, fez aquilo que ele achava que deveria. A CPI perdeu um pouquinho ali do seu contexto original, acabou caindo um pouco para a questão do Banco Master, que foi para onde todas as CPIs do Congresso Nacional, CPIs do Senado, acabaram caindo agora nos últimos meses. Mudanças dentro do Congresso Nacional, manobra que foi feita aí de última hora, a articulação que foi feita ali nos bastidores, e uma dessas trocas, dessa articulação que foi feita, me chamou a atenção, que foi a substituição do senador Sérgio Moro. Quando há essa saída do Sérgio Moro da CPI, lembrando que Sérgio Moro, que era da União, agora está no Partido Liberal e compunha essa bancada, esse bloco que é chamado de Democracia, foi retirado, né? O bloco entendeu que seria melhor retirá-lo para que a base do governo tivesse mais votos para rejeitar o parecer do relator Alessandro Vieira, que foi o fato concretizado. Então, é o que a gente anda vendo em todas as últimas CPIs. Ministro sendo exonerado para voltar para o seu cargo de deputado ou de senador, para ter voto, para ganhar ali o parecer, ultimamente, da base do governo. Então, essas manobras vêm sendo muito comuns e, apesar de serem permitidas, a pergunta que eu te faço é: isso é normal? Isso é legal? Isso é moral? Esse tipo de manobra? Tirar um do seu posto, colocar do seu posto, exonerar um ministro, não foi o caso agora específico, mas exonerar um ministro do seu cargo para que ele volte para o parlamento para conceder um voto numa CPI? A que ponto chegamos, Felipe? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia, nossos telespectadores. A que ponto chegamos? Mais uma CPI que foi feita, mais uma CPI que trabalhou durante alguns meses, que acabou com parecer inconclusivo, né? É bom lembrar que a regra, atualmente, infelizmente, tem sido a não conclusão, né, e a reprovação dos pareceres da CPI. Eu lembro, por exemplo, da CPI do MST, né, um pouco mais distante dessa CPI, que também estava com trâmite muito bom, investigando o movimento dos trabalhadores sem terra, e no final, uma mesma manobra do governo, acabaram rejeitando o parecer e acabou terminando a CPI sem conclusão. Parece que a regra do momento é essa, Leila. A regra do momento é a CPI não tem nenhum tipo de andamento. Mas eu não vou criminalizar, não, né? Nem vou falar que a questão é ilegal, questão moral, mas a política tem seus códigos, né? E a regra da política é exatamente essa. Então faz parte do jogo político isso. Movimentação entre partidos políticos, entre blocos partidários, entre governo e oposição,
maioria, minoria, que acaba chegando nessa situação, né? Então, na minha opinião, posso colocar da seguinte forma, né? Nem moral, nem legal. O governo, nesse caso, trabalhou melhor do que a oposição e conseguiu arquivar, né, e não ir para frente a CPI do crime organizado. Então, eu coloco nesses termos, nesse primeiro momento, Leila. E aí, o ponto que você colocou aí também é importante. Né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal falam que o objeto da CPI foi além do objeto pela qual a CPI foi montada. Porque é bom lembrar que a CPI foi montada por conta daquela operação no Rio de Janeiro, que o governo do estado do Rio de Janeiro entrou em várias favelas e aí teve um burburinho, né? A sociedade foi dividida. Uns falaram que o Rio de Janeiro atuou de forma correta, outros falaram que o Rio de Janeiro atuou de forma arbitrária, e aí resolveram montar a CPI do crime organizado. Só que, Neila, um ponto importante, crime organizado, atualmente, não tem configuração no passado, em que o traficante vivia na favela, em que o traficante vivia da boca do fumo, vivia vendendo drogas para o usuário. Hoje em dia, o crime organizado é muito mais complexo do que era no passado. O crime organizado hoje em dia está no mercado financeiro. O crime organizado hoje em dia está em vários setores da economia. Tem posto de gasolina, tem advogados, história de contabilidade, indústrias, tem empresa de ônibus prestando serviço aqui em São Paulo ligado com o crime organizado. Então é natural, quando se estourou o crime do Banco Master, tá? Em que colocou o holofote do Nelvo Caro no REAG, né? E que era acusado, investigado por participação das facções criminosas na lavagem de dinheiro, é natural que a CPI queira adentrar nessa esfera. Né? Então, não acho que aumentou, mudou completamente o escopo. Não. Crime organizado também é instituição financeira, também é sistema financeiro nacional. Né? Infelizmente, fundos de investimento, holdings são criadas para mobilizar dinheiro de um lado para cá e ocultar a verba toda. Né? Mas, Neila, infelizmente, eu vou terminar aqui, porque acho que a gente vai falar sobre a reação do STF depois, no segundo momento, né? Mas, infelizmente, o que você viu é uma reação, no meu modo de ver, exagerada, e aí sim, arbitrária, de várias pessoas, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em relação a esse caso. Bom, e é aí que a gente chega.